Olá pessoal, eu estou aqui para esclarecer um tema polêmico que divide opiniões da sociedade em relação ao papel da comunidade judaica no mundo contemporâneo. Como funciona as sinagogas, como elas são integradas com o Estado de Israel, se os judeus funcionam como uma espécie de sociedade secreta onde ambos se ajudam e por isso todos são ricos. Tudo isso a gente vai tentar explicar de uma maneira mais resumida, mais condensada, para que vocês possam entender. Bom, em primeiro lugar, é preciso entender a Europa, sempre desde a conversão do imperador Constantino, grande parte da Europa se tornou cristã. E depois, praticamente da Península Ibérica ao final da Rússia, a maioria eram de cristãos. E depois da vitória muçulmana, né, da Hégira, né, e das conquistas de povos árabes na África do Norte e no Oriente Médio, na Ásia Central e em algumas partes da China, esses lugares se tornaram de maioria islâmica. Então vamos entender como o judeu, que era minoria, fazia para viver entre a maioria, né? Tomando em relação à Europa como exemplo, a gente pode verificar que há dados históricos que registram que os judeus não podiam ocupar papéis, cargos importantes na corte, não podiam ocupar cargos bem remunerados, não podiam adquirir terra para o plantio. E a gente sabe que o mais importante até a Revolução Industrial é a agricultura, né? As pessoas vão viver, a grande base do comércio vai ser a agricultura. E a partir da Revolução Industrial você tem aí uma outra opção de vida, que é viver para trabalhar para a indústria de produção de bens de consumo, vender sua mão de obra, ou participar dessa indústria de alguma outra forma, né, com seu capital, de modo mais ativo. De maneira que o judeu na Idade Média, na Idade Moderna, vivia de comercializar utensílios nas cidades, como Barcelona, como Paris, né? nas grandes cidades da Europa e nas pequenas cidades. O que acontece? Durante o final da Idade Média e período da Idade Moderna, onde a Inquisição matou muita gente, grande parte dos reis eram aliados do Papa, né? E quando não havia tolerância, quando a tolerância diminuía, a população judaica de uma cidade ia migrando para outra região do mesmo país, ou em outro país, ou para outro país. Geralmente a tolerância variava de região para região, de reino para reino, mas no geral a convivência do judeu com cristão e do judeu com muçulmano nunca foi assim de troca de flores, né? Sempre houve bastante intolerância, né? De forma que muitos se converteram tanto no mundo islâmico quanto no mundo cristão. Muitos judeus se converteram ao cristianismo e ao islamismo. E como é que ocorria essa questão da ajuda? Por exemplo, um rei decretava que não poderia haver mais judeus no seu reinado, então todos os judeus tinham que sair correndo
tinham que muitas vezes deixar o pouco que tinha, a sua casa, enfim, até muitas vezes as mercadorias que comercializavam, e fugir para um outro lugar, um outro reinado onde havia mais tolerância. E daí, pra gente, nós que sabemos que se a gente for deixar a vida da gente no lugar onde a gente vive e for para um país, mesmo que seja um país de primeiro mundo, um país com uma economia melhor do que o nosso país, se a gente não for com um emprego certo, se a gente não tiver nenhum conhecimento nesse país, a vida da gente a princípio vai ficar complicada nesse lugar. Se eu sair daqui do Brasil para a Holanda e não conhecer ninguém na Holanda, mesmo a Holanda tendo um excelente PIB, uma excelente renda per capita, minha vida vai ficar complicada por lá. Bom, e assim ocorria com a comunidade judaica, que tinha que deixar o pouco que tinha e ir para migrar para outro lugar, viver como nômades, né? Quase como nômades, né? Migrar para outro lugar. E essa comunidade que já era tão oprimida pela Inquisição, tão oprimida por decretos do reis que restringiam os judeus a uma série de questões, enfim, elas procuravam se ajudar. Muitas vezes a imigração não ocorria de forma instantânea, né? Todos migravam, toda a comunidade judaica daquela cidade, daquele reinado, migravam para um outro país, para uma outra região. Não, isso não é verdade. Às vezes a migração se dava gradualmente, ao longo de um ano, ou até mais de um ano, ou menos de um ano, dependendo das condições, do período histórico, né? E inclusive da tolerância. Então, de forma que os que iam chegando no novo lugar, na nova cidade, iam sendo ajudados lá pelos indivíduos que já estavam lá. Que tipo de ajuda era essa? Bom, um cobertor, utensílios para cozinhar, encaminhar um indivíduo de forma que ele pudesse exercer alguma atividade remunerada. E isso acontecia tanto no mundo islâmico quanto no mundo cristão. Enfim, de maneira que essa era a forma que a comunidade judaica encontrava para sobreviver, porque de fato era uma sobrevida, enquanto os judeus enquanto os muçulmanos e os cristãos desfrutavam de cargos, muitas vezes cargos importantes, desfrutavam de uma vida bem melhor do que os judeus. Os que optavam por seguir a fé judaica tinham que viver ali com muito pouco, e não era fácil para se manter, de maneira que as pessoas tinham poucas roupas, não tinham luxo, moravam em lugares em bairros desfavorecidos, que geralmente não tinham acesso a muito saneamento, enfim, e onde havia doenças infecto-contagiosas. No geral, a Europa toda, na Idade Média, na Idade Moderna, haviam doenças infecto-contagiosas, mas nos bairros judeus eram mais pobres. Então a ajuda que se tinha para sobreviver era essa, um ajudando o outro, um doando um utensílio que não precisava, o outro que não tinha, o outro que estava chegando. O importante é a gente entender que existem duas revoluções que vão mudar o curso da história, né? Da história do Ocidente. Essas duas revoluções serão inspiradas pelos ideais iluministas, que são a Revolução Gloriosa na Inglaterra e a Revolução Francesa, evidentemente, na França. Até essas duas revoluções, religião era algo que vinha acima de qualquer coisa, né? Em primeiro lugar na vida
do homem. Em segundo lugar estava o Estado. Sempre houve essa disputa entre poder político e poder religioso. Muitas vezes eles se confundiam, se misturavam, dependendo do período histórico. Mas o que é mais importante a gente entender é que para o judeu, muitas vezes a falta de tolerância colocava em ameaça a sua própria vida, a sua própria existência. E quando a gente se vê ameaçado de existir, vê a nossa família, os nossos filhos, nossos entes queridos ameaçados de existir, a gente é bem diferente de você viver com um preconceito mais, vamos dizer assim, mais atenuado. Se as pessoas muitas vezes dizem no senso comum, no Brasil não existe preconceito, evidentemente que isso é uma grande mentira, uma grande bravata. No Brasil existem todos os tipos de preconceito que existem em todos os lugares do mundo. Porém, aqui o judeu ele não tem essa preocupação. Hoje, já teve no tempo do Brasil colônia, no tempo do Brasil imperial, de ser morto por conta da sua condição religiosa. De maneira que no caso aqui, nos países do continente americano, o judeu sempre teve mais liberdade, teve mais liberdade depois que a hegemonia da igreja caiu na América hispano-portuguesa, né? E nos Estados Unidos, evidentemente, também, embora houvesse, como ainda há, preconceito, mas não um preconceito a ponto de alguém ir lá e tirar a sua vida, incendiar sua casa, incendiar o seu comércio, te matar no seu trabalho por saber da sua condição de judeu. Então, a partir do momento em que as pessoas não têm a sua vida ameaçada, não têm os seus bens ameaçados, o que vem acontecer é que não há tanta necessidade assim, não há tanta necessidade assim de ajuda, principalmente porque não se tem nenhuma restrição no mundo ocidental contra judeus, né? De maneira que os judeus podem adquirir bens, podem adquirir qualquer tipo de bens, podem adquirir terras, podem adquirir ações na Bolsa de Valores, podem adquirir o que eles quiserem, né? O que a comunidade judaica quiser, o que o indivíduo quiser, né? Enfim, e tiver como pagar, evidentemente. Então essa ajuda ela se torna, vamos dizer assim, quase que praticamente que desnecessária. Antes, as sinagogas muitas vezes na Europa, até no início da Idade Contemporânea, muitos serviam alimentos, né, sopão caché para pessoas da comunidade judaica que estavam desnutridas, que estavam com fome, roupas, agasalhos, enfim. Hoje eu não vejo mais essa necessidade. Há um consenso entre os cientistas sociais que esse consenso define que quanto maior a repressão e a opressão a um grupo ou a uma classe social, maior a solidariedade entre os seus membros. Isso não quer dizer que todo pobre vai se solidarizar com o pobre, não. Mas a gente observa que, por exemplo, nas cidades do Nordeste, nas cidades do interior do Nordeste do Brasil, cidades pobres, a gente observa que os vizinhos convivem entre si, há mais amizade entre eles, né?
E eles se conhecem não por dizer bom dia, boa tarde, boa noite, simplesmente por educação, mas um frequenta a casa do outro, um vai lava uma louça para o outro, um vai tomar conta de uma criança para o outro que está doente, um empresta uma xícara de açúcar quando sabe que o outro está precisando, o outro traz um fubá, né? E não só nessas cidades afastadas dos grandes centros metropolitanos, como nas grandes metrópoles brasileiras como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a gente observa nas comunidades carentes, nas chamadas favelas, que as pessoas também se relacionam de maneira diferenciada do asfalto. É claro que você não vai pegar uma favela do tamanho do Complexo do Alemão, que é imensa, e vai dizer que ali todo mundo se conhece, todo mundo entra uns na casa dos outros. Evidentemente que não. Mas ali, ao entorno, né, da vizinhança onde cada indivíduo mora, as pessoas se conhecem, as pessoas vão uma nas casas das outras, as pessoas têm uma relação diferenciada, por exemplo, do pessoal que mora em condomínios em bairros como Leblon, Ipanema, onde as pessoas às vezes moram 20 anos no mesmo prédio, no mesmo condomínio, e só se conhecem do bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo, enfim, por educação. Vale a pena citar aqui no meu vídeo a questão do livro da dona Esther London, que foi publicado no ano 2000, há 15 anos atrás. É um livro que retrata o surgimento, a fundação de uma comunidade judaica Ashkenazi, de origem polonesa, na cidade de Nilópolis, né, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que até então nem cidade era. No final da década de 20, início da década de 30. Quem conhece a cidade sabe que a cidade toda tem saneamento básico, tem água encanada, as ruas são todas pavimentadas, as calçadas também. Mas quem tem oportunidade de recorrer a fotos e a moradores mais antigos, enfim, sabe que essa não era uma realidade, por exemplo, dos anos 30. Né? Pessoas que conheceram moradores mais antigos sabem que essa não é uma realidade, que o local era barro puro, o local não tinha qualquer acesso a saneamento, a água potável, enfim, a pavimentação de ruas. Mas o que atraiu os judeus para Nilópolis? O que atraiu os judeus saírem da Polônia, um local onde o clima era diferente, a língua é totalmente diferente, a cultura é totalmente diferente, para vir para Nilópolis, um lugar tão distante, tão afastado, tão remoto do Brasil, apesar de estar dentro do estado do Rio de Janeiro. Mas nem a ferrovia do trem Maria Fumaça ainda não havia chegado a Nilópolis na época dessa fundação. Na verdade, os judeus vieram um grupo de judeus visitar essa região e perceberam um certo clima de ausência de preconceito, e um grupo se instalou nessa região e foi comunicado através de cartas a parentes, né? Esses indivíduos se comunicaram com seus parentes na Polônia, e que eles lá também se vendo atrapalhados, perseguidos pelo antissemitismo, que sempre foi agressivo no leste da Europa, mesmo antes de Hitler invadir a Polônia, de formar o campo de concentração de Auschwitz, enfim. Isso interessou aos indivíduos que receberam essa notícia, e muitos vieram para cá, mas não dava para trazer a família inteira, então vinha o pai e o filho, ou às vezes vinha o pai e o genro, e aqui arrumavam trabalho e mandavam dinheiro para buscar o resto da família. A comunidade se reunia, muitas vezes inteirava esse dinheiro, e assim se fundou a comunidade
a comunidade judaica em Nilópolis, na Rua Mena Barreto. O Yiddish, que era o dialeto, uma espécie de alemão escrito com caracteres hebraicos, era falado livremente pelas ruas de Nilópolis. Os judeus tinham liberdade de comércio, liberdade de adquirir propriedades e de ocuparem, ter uma vida comunal judaica sem problema nenhum, ocuparem qualquer cargo, de maneira que eles tiveram oportunidade de crescer, ascender socialmente, economicamente e dar um futuro de vida, um futuro melhor, né, para os seus filhos, os seus netos, que conseguiram seguir adiante. E a maioria dos descendentes já não estão mais em Nilópolis, já migraram para outras regiões do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro. Se eles continuassem na Polônia, provavelmente muitos deles, a grande maioria, morreria pelo nazismo ou mesmo por outros regimes, por outros movimentos preconceituosos que haviam naquela região. Por isso se tornou interessante eles virem para cá. E por isso a vida judaica, a vida comunal judaica era baseada dessa forma, na ajuda para que os judeus pudessem sobreviver, né? Sobreviver no sentido mesmo de sobras da vida, né? Porque eram muito pobres, viviam com muito pouco, passavam necessidades, precisava haver muita determinação para continuar professando essa fé. Muitos se convertiam e a única forma era essa, de ajudar uns aos outros, muitas vezes tendo a sua vida ameaçada. Hoje, nas sinagogas do continente americano, desde o Canadá até a Patagônia Argentina, eu não vejo a ameaça de morte a judeus. Ninguém vai te matar no seu trabalho por saber que você é judeu. Ninguém vai te incendiar o seu comércio, a sua casa, por saber que você é judeu. De maneira que essa necessidade de ajuda dessa forma não existe. Não existe mais a necessidade, né? Hoje em dia, as sinagogas que eu conheço, por exemplo, as pessoas vão para rezar e muitas estão ali há mais de 20 anos e se conhecem da maneira que conhecem os moradores do condomínio onde moram, do bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade do shalom, do Shabbat Shalom, né? Que é a saudação que se dá quando se vai rezar, quando se procura uma sinagoga para rezar, quando o sol se põe às sextas-feiras, né? Ou simplesmente Shalom nos outros dias da semana. Bom, pessoal, lembrando também que existiam, continuam existindo diferenças entre judeus, principalmente entre os judeus askenazes, né? Existem os Hassidim, existem os Haredim, e isso vamos dizer, essas diferenças de interpretação da doutrina judaica, do Taná, né, do Talmud, enfim, elas trazem também um certo afastamento. O judeu, diferentemente do que muitas pessoas pensam, não são um grupo uniforme, onde todas as sinagogas professam exatamente a mesma fé, a mesma doutrina, tudo igual ali, como se fosse como a Igreja Católica, onde tem lá um Papa que é chefe de bispos, e bispos são chefe de padres, né? E o Colégio de Cardeais de Roma, a Cúria Romana, né? Junto com o Papa, define o que é doutrina católica e o que é heresia, o que é comunhão e o que é excomunhão. No judaísmo isso
não existe a figura de um chefe central, desde a destruição do templo, né? O sumo sacerdote do templo era a autoridade máxima no judaísmo daquela época. Porém, depois da diáspora hebraica, depois da destruição do templo, do segundo templo e da diáspora hebraica, de uma forma geral, os judeus ficaram mais livres, as sinagogas têm mais liberdade para mais autonomia em relação umas às outras, apesar de existir as agências judaicas, no caso aqui a FIERJ, a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, no caso de São Paulo a FISEP, Federação Israelita do Estado de São Paulo, que integra as sinagogas. Com o papel da agência judaica é integrar as sinagogas, né? Mas como quase que uma espécie de facilitar o intercâmbio entre as sinagogas, a maior coesão, né? Maior união entre os judeus, é uma espécie de diplomacia, mas a gente sabe que judeus ortodoxos não olham judeus reformistas com bons olhos, e vice-versa, né? Há uma reciprocidade. E judeus askenazis não olham judeus sefaradis com bons olhos, assim como mizorrinos não olham judeus askenazis com bons olhos, judeus askenazis não olham judeus mizorrinos com bons olhos, enfim. Existe toda essa dificuldade que também existe no cristianismo. Por exemplo, os evangélicos protestantes, cristãos protestantes evangélicos. Existem milhões de denominações evangélicas, como presbiteriana, batista, assembleana, metodista. Há uma certa tolerância entre eles se reconhecem cristãos, sim, se reconhecem cristãos, eles convivem melhor do que com os espíritas, umbandistas, candomblecistas, sim, sem dúvida, até mesmo com os católicos, que também são cristãos, mas existem as divergências entre metodistas e batistas. Há uma maior tolerância, há um reconhecimento da legitimidade cristã de um e de outro, entre ambos. Sim, há uma maior tolerância entre batistas, metodistas, presbiterianos, mas, por exemplo, pode não haver essa tolerância entre uma igreja batista tradicional, uma linha batista mais tradicional, uma metodista mais tradicional, em relação à Universal do Reino de Deus, em relação à Igreja Mundial do Poder de Deus, enfim, a igreja do R.R. Soares. Isso também no judaísmo não é diferente. Bom, é isso aí que eu queria passar para vocês da comunidade do Facebook. Um grande abraço, shalom, e até o próximo vídeo. Obrigado.